seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eólica 360. Hoje o nosso convidado é Antônio Medeiros, engenheiro mecânico, mestre em ciência e engenharia de materiais, atualmente é coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Senai de Inovação, o ISE-RN, também atua como coordenador dos cursos de engenharia mecânica e elétrica na FAET, que é a Faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais do Senai do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Antônio, ao podcast Eólica 360. Conta um pouco sobre você. Primeiro, agradecer o convite de participar com você, Jefferson, aqui desse podcast, né? Para falar um pouquinho sobre a temática de energia, o que a gente vem fazendo aqui no Instituto. E é um prazer compartilhar um pouco desse tempo com vocês. Bom, minha história na área de energia começa em 2009, quando eu fui estagiário de uma consultoria na área de energia eólica. Naquela época, a gente chegou a desenvolver 4 projetos que hoje já estão em operação lá na região de São Bento do Norte. E na sequência, quando eu saí dessa consultoria, eu fui trabalhar no Senai, né? Onde atualmente eu estou. E de lá para cá já vão fazer 15 anos que eu estou atuando nessa temática, passando por diversas áreas aqui. Comecei com gás natural, depois fui para eólica, depois passei para solar. Trabalhei um pouco com fertilizante e atualmente eu coordeno o nosso instituto, né, que atua em 8 áreas tecnológicas, indo desde a economia do mar, passando por sustentabilidade, energia solar, combustíveis avançados, hidrogênio, meio ambiente e geointeligência. Uma gama grande aí de conhecimento que a gente vai poder abordar hoje, então. Como a gente gostaria de abordar, mas falar sobre a temática que é a eólica, o ISE ele tem hoje a Boia, que é um projeto, né, junto com o ISE de Santa Catarina e a Petrobras. Né? Para quem não conhece o projeto Bravo, como você resumiria essa importância dessa iniciativa na eólica offshore do Brasil? Essa iniciativa ela começou lá em 2013, quando a gente começou a fazer as primeiras medições. Na época, nós trabalhávamos em consórcio com a Petrobras, no antigo CTGás ER, né, que hoje toca toda a parte de educação profissional do estado do Rio Grande do Norte, né, com a temática de energia. E com essa medição, a gente identificou a necessidade de ah, extrapolar, né, sair do continente e começar a investigar o que tinha de recurso energético no oceano. Em 2019, a gente foi convidado pela Petrobras para participar de um certame, né, uma espécie de licitação, para que diversas ICTs apresentassem uma proposta de desenvolvimento de uma boia que pegava um dispositivo do tipo LiDAR, né, que faz medição por efeito Doppler, e um sistema laser, conseguindo medir vento até 200 metros de altura. E a gente tinha um desafio de fazer o acoplamento desse LiDAR com uma boia que a Petrobras também já tinha desenvolvido, chamava boia BMO, e o desafio era fazer o acoplamento dos dois sistemas que já estavam desenvolvidos, o LiDAR importado, etc., já em estágio comercial, super aceito em diversas regiões para fazer medição. Atualmente, inclusive, a EPE considera o LiDAR como possibilidade de uso para torres AMA, né? Você pode usar o LiDAR como ferramenta de medição para compartilhar o dado e o ONS receber, e a EPE também. E nesse desafio você tinha que fazer a integração, desenvolver um sistema de comunicação e um computador de bordo que pudesse tratar os dados atendendo os requisitos do Carbon Trust, que foi a organização que endereçou na Europa a aceleração do desenvolvimento dos sistemas de medição, porque a medição no mar ela pode ser feita ou com a boia, um floating LiDAR, ou com uma torre autoportante. Um dos primeiros projetos que se tem notícia de medição é o projeto Fino, que foi feito no Mar do Norte, e uma torre dessa custava cerca de 10 milhões de euros. E aí o desafio era tentar fazer um dispositivo móvel que fosse com um custo mais barato, mas que também tivesse uma instalação mais simplificada, sem necessidade de cravar a estaca no fundo do oceano, ou de um sistema flutuante mais robusto e complexo, tipo uma plataforma semi-sub, ou um outro sistema flutuante. E aí, nesse desafio, na época a gente estava em 8 pessoas nesse projeto, quando iniciou em 2019, a gente conseguiu chegar na configuração atual,
dessa boia, que tem cerca de 4 metros de diâmetro, pesa 7 toneladas, tem autonomia de 7 dias e está atendendo os requisitos aí de disponibilidade de dados e outros que o Carbon Trust exige. Nessa concepção desse projeto, como foi pensada a questão do layout, a questão dos painéis, baterias, sistemas de armazenamento, né, para essa autonomia de 7 dias também? O grande desafio é você pegar um dispositivo que tem tamanho e limitação, porque ele precisa ser transportável por terra para levar até o porto. Hoje, por exemplo, a gente está com esse dispositivo sendo validado em 5 regiões distintas do mar territorial brasileiro, indo do Piauí até o Rio Grande do Sul, para que você observe o comportamento da boia em diferentes condições de metocionografia. E o grande desafio é você fazer o acoplamento, né? Desse dispositivo que tem um determinado consumo, sistema satelital que transmite dado e informação, também tem um determinado consumo, mas você tem uma área limitada. Então foram feitas diversas modelagens, interações, para que se chegasse na configuração final, onde a gente utiliza 3 módulos fotovoltaicos de cerca de 500 watts, um sistema de bateria, célula combustível, etc., para poder garantir essa autonomia aí de 7 dias ou até mais quando se usa célula combustível. E quais foram as principais diferenças entre a Bravo Zero e a Bravo 1? Né? Quais aprendizados vocês tiveram nessas duas plataformas? É uma evolução constante, né? Pesquisa e desenvolvimento, ela tem que passar por desafios que vão dar certo, vão dar errado. O Elon Musk, somente no nono foguete, conseguiu viabilizar a estabilização e trazer de volta e reaproveitar. Da mesma forma, os diversos ensaios que a gente fez, a gente testou diversas maneiras, mais de 50 no computador, 2 construindo fisicamente para chegar na configuração real, e é normal, na inovação você tem que ter essa evolução para garantir que vai atender os requisitos. O grande desafio foi sair de uma boia que tinha 2,5 metros de diâmetro, era transportada em caminhão convencional, etc., para um sistema de 4 metros de diâmetro, que precisa de transporte especial, batedor. Isso acaba encarecendo um pouco o frete, mas a gente ganhou com estabilidade e confiabilidade dos dados, que é o que a norma exige. E considerando que quando esse produto ele entrar e for inserido no mercado, possivelmente a fábrica se encontre em alguma região portuária do Brasil, para que seja fácil o transporte de cabotagem via navio, que se você for utilizar esse equipamento, você vai utilizar ele no mar. Então, consequentemente, ele vai passar por uma região portuária para ser rebocado e lançado na posição. Com uma vantagem, a gente conseguiu desenvolver um sistema onde ele é transportável por reboque, né? E a outra não, tinha que se utilizar arco de popa, era uma das dificuldades. Então, acho que a gente acabou ganhando com esse novo design para garantir, e a gente já fez testes de reboque no mar do Piauí, no mar do Ceará, no mar do Rio Grande do Norte, no mar do Rio de Janeiro, no mar do Rio Grande do Sul, que são características completamente distintas de corrente e onda. Sim. E como foi feita essa divisão de competência entre o Senai do Rio Grande do Norte e o Senai de Santa Catarina em relação a esse projeto? Veja, Jefferson, na rede ISE, né, com os 28 institutos que a gente tem, é bem delimitada essa característica e essa competência. Cada um vai ter ressaltado a sua competência. Ou seja, aqui a gente tem competência na área de renováveis, lá em Santa Catarina o pessoal tem competência na área de sistema embarcado, lá na Bahia o pessoal tem na área de automação, no Rio o pessoal tem química verde. Então, quando se tem um desafio como esse, onde você precisa integrar pesquisadores com diferentes conhecimentos, é natural esse trabalho em rede. Então, a gente buscou na rede qual era o instituto que tinha maior expertise nessa temática de desenvolver sistemas embarcados, computadores, etc., de forma que a gente tivesse um baixo consumo, fizesse o processamento de dado ali na própria boia e só fizesse uma transmissão de um pacote mais reduzido de informações, porque o tráfego de informações naquela época, onde a gente não utilizava tecnologia satelital de baixa órbita, que hoje está bem comum aí, você vê diversos carros utilizando, a gente utilizava uma outra, que era o Iridium, e era bem caro, quase 40 mil reais por mês, a transmissão de dados. Então, quanto maior o pacote de dados, mais você vai pagar por esse tráfego de informações.
E aí a gente foi buscar lá em Santa Catarina, no IS de Sistemas Embarcado, que fica em Florianópolis, a expertise para fazer essa junção dos dois conhecimentos e conseguir entregar para o mercado a melhor solução, no caso a Petrobras, que era o cliente contratante desse trabalho. E quais foram os principais desafios que foram enfrentados nos testes offshore, especialmente para garantir essa confiabilidade desses dados que eram gerados, são gerados, na verdade? Veja, a gente tem a sorte de estar aqui no Rio Grande do Norte, né, e ter o nosso terminal salineiro Porto Ilha, que eu costumo brincar que enquanto a USP tem o tanque oceânico e a UFRJ também tem seu tanque oceânico, a gente tem o Oceano Atlântico. É um terminal offshore que fica a cerca de 15 quilômetros de distância da costa do Rio Grande do Norte. Foi inaugurado nos anos 70, considerado entre as 10 obras de engenharia do mundo, no ano da inauguração dele. E literalmente um laboratório a céu aberto, onde a gente tem a facilidade de estar a cerca de 15 quilômetros, dá 1 hora e meia de navegação até a posição, e foi possível lá a gente utilizar um outro LiDAR fixo, instalado lá no deck do Porto Ilha, desse terminal oceânico, onde foi possível fazer a comparação da medição fixa, que está o LiDAR instalado no Porto Ilha, juntamente com o dispositivo que foi projetado e integrado para fazer medição na boia. E isso nos ajudou bastante, né? Então, o grande desafio foi quando a gente consultava as pessoas como é que se lançava a boia no Brasil, todo mundo dizia, vocês não vão conseguir, tem que vir um barco do Rio de Janeiro e tal. A gente fez rebocando, como se fazia no passado. Então, voltou um pouquinho no tempo, a gente conseguiu fazer o dimensionamento de uma boia que tem capacidade de ser rebocada, uma boia bastante robusta, e isso nos ajudou com os elementos que a gente tinha disponível do ponto de vista de logística, rebocadores, até embarcações, né, a gente conseguir lançar essa boia sem a necessidade de guindastes em alto mar, que é bem difícil. Só para vocês terem noção, aqui na região, a gente só tem o navio Manhães, que é um navio balizador da Marinha, que nos dá esse apoio e a capacidade de carga do guindaste, juntamente com a abertura do arco de popa, não seria suficiente para a gente tirar do convés a embarcação e jogar ela em alto mar. Então, por isso foi utilizado o próprio Manhães para fazer o reboque dessa boia e foi um sucesso. O lançamento dela lá, cerca de 3 anos atrás, dessa versão atual, né? Sim. E como e de quanto em quanto tempo são realizadas as manutenções na boia? Veja, esse trabalho, ele existe um monitoramento quase que diário, né? A gente só não faz final de semana, mas ele fica mandando alerta, então a gente está sempre antenado com o que está acontecendo com essa boia, porque ela tem transmissão de dados, foi criada toda uma parametrização de envio de informações, de alertas, se acontece algum problema que a gente considera crítico, então manda um SMS ou dispara um e-mail para o celular de quem está ali como observador, e essas manutenções ela tem que ser a cada 3 meses, aí depende muito se pegou alguma condição de intempérie, se houve, por exemplo, se tem a presença de sujidade provocada por pássaros que ficam ali pousando e defecando sobre os painéis, que aí acabam reduzindo o rendimento, e aí você vai monitorando no dia a dia, observa, a gente tem sistema de câmera na boia, 360 graus, e aí consegue monitorar como é que está o estado, digamos assim, visual dela, né, se o painel está sujo ou não, se eu preciso fazer limpeza, tem todas as variáveis que garantem a saúde da boia, tensão de bateria, tensão nos módulos, se está gerando, se não está. Então, é bastante variado. Depende muito das condições de clima. A gente está em um dos climas offshore mais agressivos, né? Do ponto de vista de temperatura, umidade, salinidade. A gente não tem grandes ondas, como tem na região do Mar do Norte, mas em compensação, a salinidade e a corrosão é muito agressiva. Então, dentro desse experimento de desenvolvimento, ao final a gente vai ter dentro do manual quais serão os períodos de intervenção. Mas, basicamente, eu diria que a cada 3 meses a gente visita cada ponto desse para ver como é que está o estado, etc., fazer limpeza dela e tal. As incrustações, elas são problemas também na boia? Sim, principalmente para o sistema de medição de corrente, que é o ADCP. Então, como ele emite uma onda acústica, ele tem que estar com a superfície limpa para que a interface entre o sensor e a água não tenha nenhum obstáculo. Quando você tem a incrustação, craca, enfim, ali, você acaba prejudicando a informação que está sendo capturada pelo sensor.
E qual a importância de expandir essa boia, esse projeto da boia, por toda a costa brasileira, né? E você sabe, pode nos dizer quais são os estados que contam com a boia? Veja, a importância de se desenvolver meios de observação do oceano, isso é incalculável. O Brasil ele possui mais de 8.500 quilômetros de costa e a gente tem pouca observação, muito pouca, posso dizer assim. Tem um trabalho hercúleo feito pela Marinha do Brasil, juntamente com diversos professores de universidades dedicadas à temática de observação do oceano, mas ainda assim é muito pouco. Quando se considera a Amazônia Azul, que a gente faz um incremento de 66% do território, ou seja, eu pego o tamanho do território do Brasil, que já é continental, e aumento em 66% quando eu considero toda a região da Amazônia Azul. Isso tem que trazer observação, tem que trazer conhecimento e tem que trazer soberania. E você só consegue garantir soberania se você observa e cuida ao mesmo tempo. Então, o desenvolvimento não só dessa boia Bravo, mas de qualquer meio de observação do oceano é muito importante para garantir o desenvolvimento da própria economia azul e da economia do mar. Então, eu posso te dizer, qualquer iniciativa de pesquisador no Brasil que trate sobre a temática de desenvolver um sistema que vai fazer a observação do oceano é super importante. O Brasil tem pouquíssimos pontos de observação, tem muita coisa feita em cooperação com os Estados Unidos, em cooperação com países da Europa, mas ainda são muito pequenas frente ao tamanho da necessidade do Brasil. Só para você ter noção, o Brasil acho que não tem 6 navios balizadores. Isso é muito pouco. E a Marinha faz um esforço gigantesco para manter esses meios ativos e dando suporte para a comunidade científica, etc. Mas eu diria que desenvolver um sistema como esse, ele vai ajudar a consolidar a soberania. Você tem conhecimento para desenvolver qualquer sistema de observação do oceano, seja boia para medir corrente, onda, etc., ou o próprio vento. Então, isso é muito bom. E o outro ponto é que você precisa escalar isso, baratear para garantir que a gente continue garantindo observação, continue garantindo cuidado com o oceano, continue garantindo medições dessas variáveis para que você tenha histórico. Só se fala sobre aquecimento global quando você tem monitoramento. Então, o Brasil precisa fazer isso, e é algo fundamental para um continente que é o nosso país. Para encerrar essa parte, o que você poderia deixar de mensagem relacionado a esse projeto? Eu acho que esse projeto é um, é um projeto que vai consolidar esse conhecimento no Brasil, já está adensado, enfim, a gente sabe fazer hoje dispositivos para monitorar e observar o oceano, e eu não tenho dúvida de que daqui para frente é um caminho sem volta, né? Eólica offshore em breve, assim que as medidas forem adotadas pelo governo para se criar marco regulatório, leilão, etc. E a gente vai precisar de meios para fazer essa medição. E trazendo uma tecnologia nacional vai ajudar a acelerar essas campanhas de medição. Então, eu diria que, de fato, 2027 nosso produto vai estar no mercado e as empresas vão poder contar com um produto nacional de alta qualidade, colocando o Senai do RN e o Senai de Santa Catarina, né, entre os top 10 aí do mundo que conseguem desenvolver floating LiDAR. Como os dados gerados pela Bravo, elas impactam o planejamento futuro da eólica offshore no Brasil? Você quer saber essa resposta? Assista ao nosso episódio 2.